Vamos lá, vamos começar então nosso evento que nós preparamos para vocês com muito carinho. Hoje nós vamos falar então sobre carreira executiva em finanças. Então nós trouxemos dois convidados aqui muito especiais, profissionais da área financeira, que vão compartilhar com vocês aí como foi a carreira deles, como que eles traçaram essa carreira. E também nós vamos ter depois algumas perguntas. Temos um link para vocês que já foi divulgado nos grupos e também estão com os professores. E aí vocês, no final, podem, então, tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Então, aproveitem bem o evento, façam as anotações e tirem depois as dúvidas e levem daqui muito conhecimento. E a gente pede para que vocês fiquem até o final e saiam daqui, com certeza, melhor do que vieram. É isso que a gente espera. Então, eu vou chamar primeiro, aqui para compor aqui no nosso palco a nossa discussão, uma conversa informal com os estudantes de gestão financeira da Uninove, Tamara Dzuli. A Tamara é profissional com mais de 15 anos de experiência na área financeira, adquirida em renomadas empresas multinacionais, com forte atuação em controladoria, contribuindo no desenvolvimento e implementação de estratégias para o crescimento dos negócios em geral. Participação ativa em análises de desempenho e decisões voltadas aos resultados da companhia. Investimentos de longo e curto prazo, viabilidade, controle e gestão. Ações de planejamento estratégico e orçamentos, fazendo a interface de finanças com as áreas comercial e manufatura. Economista formada pela FAAP, com diversos cursos de aperfeiçoamento relacionados à área. Atua como gerente sênior de controladoria da AkzoNobel. Possui experiência internacional, além de uma importante participação em um programa profissional e de desenvolvimento de liderança, patrocinado pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. É vice-presidente das comissões técnicas do Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças. Bem-vinda, Tamara. Muito obrigada pela presença. Para a gente é uma honra receber a Tamara pela segunda vez aqui na nossa casa. E, com certeza, nós vamos aprender muito com ela hoje. Agora, eu vou chamar também aqui para compartilhar conosco o Marcelo Giuliano. O Marcelo é executivo com 17 anos de experiência em finanças, dos quais 11 anos como CFO para o Brasil de renomadas empresas como Goodyear, Nike, entre outras. Formado em matemática e MBA em gestão geral. Marcelo começou sua carreira em TI, no Grupo Antártica, onde também atuou como gerente de planejamento estratégico, antes de mover-se para Monitor Group, onde trabalhou como consultor de estratégia. Atualmente lidera o time de finanças para a operação de varejo da Amazon no Brasil. Bom evento a todos, participem! Obrigada pela presença, Marcelo, Tamara. Eu vou deixá-los bem à vontade, para que a gente tenha aqui uma conversa, então, como a gente combinou, bem informal, para que vocês consigam alcançar tudo que eles trouxeram para vocês aqui hoje. Tá certo? Bom, boa noite. É um prazer, Vera, estar aqui contigo novamente. Quero te agradecer pela oportunidade. É sempre bom a gente dividir conhecimento, né? Ao mesmo tempo, queria agradecer ao Marcelo, né? Porque, na verdade, fui eu que chamei o Marcelo para estar aqui comigo. Profissional super experiente. Tenho um enorme respeito por ele, né? Trabalhamos juntos no IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo, e ele tem boas histórias para contar aí também, né? Então, já conheço o Marcelo há um tempinho e acho que certamente escolhi a pessoa certa para estar comigo aqui hoje. Bom,
O que a gente quer fazer aqui é algo bem informal, né? O intuito aqui, bom, primeiro que não é um assunto nada técnico, né? É um assunto de carreira. E aí, uma das coisas que eu discuti com a Marcela, como é que a gente poderia trazer esse assunto da melhor forma para vocês, né? Que é um público, na verdade, que está em início de carreira, né? Ou se ainda não começou, vai começar em breve, né? E aí contando um pouco das nossas experiências do dia a dia, quer dizer, falando um pouco de como a gente começou, e aí mais e mais ainda das experiências que a gente obteve ao longo da carreira, que muitas vezes, né, não é algo muito técnico, né, mas aí você vai falar da parte comportamental e tudo mais, que talvez né, ao longo da carreira sejam os maiores desafios que a gente tem, né, considerando que o lado de educação é a tua base, né, a tua entrada. Mas, enfim, e aí esse bate-papo, o intuito, a gente né, combinou que a gente iria dividir em 3 pilares. Então, a gente vai falar de educação e aprendizado, né, numa primeira etapa. Depois, a gente vai falar de comunicação, né, e aí comunicação verbal e não verbal, e aí vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E falar também de desafios, né, desafios que a gente teve aí, tanto acho que na vida pessoal como na vida profissional, né? A ideia é que a gente bater um papo de 1 hora, né, 50 minutos, 1 hora. Eu entendi da Vera que tem um link, né, Vera, para vocês fazerem perguntas, então fiquem à vontade para fazer, e depois, acho que no final, você vai acabar direcionando as perguntas. Sim, inclusive reforçar que tem um pessoal assistindo, né? Esse evento está sendo transmitido ao vivo. Então, as pessoas que estão assistindo pelo Facebook ou pelo nosso link aí no YouTube podem participar também, mandando perguntas, e nós vamos responder, na medida do possível, as dúvidas de vocês. Tá? Obrigada. Isso aí. Muito bom. Então, vamos começar com a parte de educação, né? Então, a gente sabe que educação, né, é o passaporte para uma vida melhor, né? Como eu estava falando aqui, os estudos são a base, na verdade, né, para você iniciar, enfim, toda uma vida, né? E aí, com base nisso, eu acho que já vou começar aqui com o Marcelo perguntando para ele, né? Marcelo, conta para a gente, né? Ela falou um pouco da tua formação, mas conta para a gente o que te motivou a estudar o que você estudou, né? Como é que você vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, porque isso, pessoal, é muito importante, né? Na carreira de vocês vão perceber que essa é a primeira etapa de muitas outras, né? Não para por aqui. Então, Marcelo, conta um pouquinho para a gente. Bom, boa noite, pessoal. Eu, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, pelo convite da Uninove, né, o convite da Vera também, de participar desse evento. Agradecer a Tamara por ter me convidado a acompanhá-la aqui. A Tamara me falou muito bem do evento do ano passado e que as conversas foram muito boas, o público era bastante interessado, e acho que esse é o ponto mais importante aqui. Também admiro muito o trabalho que a Tamara faz, a carreira que a Tamara desenvolveu e o que ela hoje faz também dentro do IBEF, inclusive durante um tempo conduzindo o IBEF Mulher, que é uma iniciativa bastante interessante dentro do IBEF. E acho muito importante as pessoas se engajarem nesses tipos de iniciativa, né? E parece que vai ser uma entrevista comigo, né? Pelo setup que a Tamara colocou aqui, mas não tem nada disso. Aliás, eu estou aqui no meio porque me disseram para ficar no meio, eu preferia ter ficado na ponta. Mas você está rodeado de mulheres. Pois é, isso é bom. Por isso favor. É bom. E eu também já percebi que tem uma coisa que não muda do meu tempo de faculdade, que é todo mundo sentar no fundo, né? Tem 3 filas vazias aqui na frente, 4, na verdade, né? E essas coisas não mudam. Eu também era da turma do fundão, sempre fui. E a conversa aqui, na verdade, vai ser uma conversa entre nós dois, né? Não nada de entrevista, nada de... A ideia aqui é também eu tirar algumas
alguns segredos aí da carreira da Tamara também. Ó, né? só não vale perguntar para que time eu torço, quem provavelmente vai ser o próximo presidente, esse tipo de pergunta, por favor, hein? Tá bom. E não adianta perguntar também quanto vai ficar o dólar, porque se a gente soubesse, a gente não estaria trabalhando, a gente estaria, na verdade, comprando e vendendo dólar. Exatamente. Bom, falando um pouco da minha educação, né, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi é que você toma uma decisão para estudar alguma coisa, mas isso não pode ser algo que vai te prender para o resto da carreira, né? É muito difícil, aos 16, 17 anos, escolher uma carreira, escolher um curso para fazer e ter a pretensão de que isso vai ser a única coisa que você vai fazer para o resto da vida. Eu tomei, na verdade, a minha primeira decisão de educação aos 14 anos de idade. Eu fiz um ensino médio profissionalizante, que na minha época se chamava colegial técnico, em processamento de dados. Isso foi lá pelos idos de 1984. O PC, né, com 2 disquetes ali, 16K de memória, era uma coisa mais revolucionária que existia, e todo mundo achava que aquilo era, né, para onde a tecnologia ia chegar, né? E aí eu fui estudar isso, eu achava que era um caminho interessante, era algo que eu gostava, eu sempre tive um lado mais lógico, analítico, e sempre gostei muito de matemática, até me formei nisso, e achei que a carreira de processamento de dados era a carreira do futuro, né? Eu ia ganhar muito dinheiro com isso, ia ser muito feliz fazendo uma coisa que eu gostava. E fiz o meu colegial técnico em processamento de dados e dei muita sorte de começar a trabalhar como office boy, que não sei se vocês ainda sabem o que é um office boy, mas é a versão humana do e-mail. Na época eu carregava papéis de um lado para o outro, e hoje o e-mail faz isso. E na área de TI, na área de informática. Com isso, eu fui me desenvolvendo na carreira e tomei a decisão de fazer uma universidade em matemática com ênfase em processamento de dados. Era como a gente estudava TI naquela época, quando você não entrava numa das universidades públicas, né? E aí foi a decisão o que me levou a estudar informática naquela época. Foi isso, eu achei que era uma carreira interessante, como hoje existem diversas carreiras interessantes e que podem ser o futuro, né? Inteligência artificial, gastronomia, engenharia ambiental, psicologia, são todas super importantes, e achava que isso ia ser o que ia me levar para o resto da vida. Terminei a minha universidade, né, e para seguir no caminho da educação